Eu me chamo Eduardo Carvalho, eu tenho 26 anos e infelizmente eu sou jornalista. Queria ser milionário. Pessoas que vivem e vêm de uma realidade como a que eu vim, talvez a única porta de entrada para qualquer situação, para a minha existência, por exemplo, se dá pela educação. Então, sobretudo no ensino público, apesar de ser talvez o primeiro contato que meninas e meninos tenham com o racismo, por exemplo, ou com outros tipos de preconceito que existem, porque a escola é essa primeira instituição que, contato com outras pessoas. Apesar disso, e apesar da desigualdade latente na educação brasileira, eu acho que o ensino público, na verdade, é a educação, pela escola, que o ser humano pode ser formado. E eu acho que o ensino público ele tem uma densidade muito maior do que o ensino privado, porque no ensino público você está totalmente talhado, o teu contexto está muito bem determinado, você está orientado a viver com pessoas que partem do mesmo núcleo social que você. No ensino público, não. E é uma coisa que, muito engraçada, a pergunta é sobre ensino público minimamente na infância e adolescência, mas eu percebi o quanto era representativo o ensino público e o quanto me moldou enquanto sujeito, pensando aí, subjetividade, também interferência, entender que eu estava degraus atrás de muita gente no Brasil. Eu só vim perceber quando eu entrei na faculdade. O primeiro dia da faculdade foi quem notou para mim o quanto tinha sido importante o ensino público. Eu cheguei no pilotismo da PUC, que foi onde eu estudei, e eu quis ir embora. Primeiro, posso contar sobre a minha experiência no ensino público, esse caráter de diversidade. O segundo, claramente, é você ter um apelo maior e mais forte à educação. Eu acho que se eu não tivesse não quero falar de meritocracia, longe disso. Mas eu acho que, como a gente se sente muitas vezes à mercê de qualquer situação, é a única tábua de salvação que você tem. Estudante de ensino público já é uma dificuldade. Ser estudante de ensino público morando na maior favela do país e tendo muito mais fácil, Antes de chegar na escola, eu tinha o ponto de drogas, o ponto de venda de drogas. Então eu poderia parar ali e resolver minha vida. Então, persistir em continuar descendo o morro e chegar à escola, eu acho que tinha. E por que eu estava chegando, Eu acho que ensino público carrega muito uma experiência de resistência, não só dos alunos, mas sobretudo de quem trabalha nele. Eu me descobri, eu nasci nessa profissão, é muito doido, porque eu acho que eu cozinho muito bem, eu varro casa como ninguém, adoro lavar banheiro, fico feliz quando eu faço esse tipo de coisa. Poderia ser um ótimo gari, ótimo cozinheiro, mas eu acho que eu sou muito bom sendo jornalista. E tem vezes que a gente olha para as pessoas e a gente tem a dimensão de que aquela pessoa nasceu para fazer aquilo. Eu acho que eu nasci para ser jornalista, a contar histórias. Vendo uma edição do Jornal Nacional importante sobre a morte do Roberto Marinho, então o dono das organizações Globo, e vendo o William Bonner, ele leu uma carta dos filhos do Roberto Marinho para a população brasileira no dia seguinte à morte. E eu tinha 5 anos e eu disse para meu amigo que eu queria ser aquele cara, William Bonner. Hoje, passado quase 21 anos dessa imagem, não é que eu queria ser o William Bonner. Eu queria fazer aquilo que ele estava fazendo, que era poder se emocionar com alguém contando uma história. Com 12 eu começo a minha trajetória falando justamente desse contexto do qual eu fui forjado, que foi ter nascido na Rocinha, e acho que contar essas múltiplas histórias. Eu falava, são 100 mil pessoas, mas são 100 mil histórias. Eu vejo cada morador dali, como vejo qualquer pessoa, como um livro que a gente vai ler, ou que alguém vai poder contar sobre aquele livro. Eu não tive uma realidade de grandes dificuldades em relação à profissão. Na verdade, tenho claramente, como qualquer outra pessoa. Acho que
problemas de criação, acho que isso contam a favor, isso conta contra, na verdade. Só que eu fui uma pessoa que, por ter começado muito cedo, eu fui visto pelas pessoas como exceção. Eu nunca fui estagiário, porque quando eu entrei na PUC, enquanto começando, né, eu entrei no segundo semestre, eu entrei em agosto. Aconteceu uma guerra na Rocinha, eu publiquei um texto. Eu já escrevia desde os 12 anos. Eu publiquei um texto na capa do Jornal Globo. Na semana seguinte eu estava indo dar uma entrevista para Conversa com o Bial. Eu desci do programa, eu desci da gravação. O Bial me chamou para trabalhar na equipe. Eu acho que para mim, enquanto ser humano, e o fenótipo já traz isso, eu sou um homem negro. Então, muitas vezes mais preterido do que outras pessoas, né? Na verdade, menos preterido do que outras pessoas. Se numa disputa de vaga entre eu e uma pessoa branca, a pessoa branca passa. Eu preparei a vida inteira para estar ali. Quando eu entrei, efetivamente, como contratado, na verdade é porque são dois momentos, eu tenho que explicar muito rapidamente. Eu tentei durante 5 anos ininterruptos a ser jovem aprendiz da TV Globo. E eu só passei na 5ª vez. Então demorou para que eu pudesse realmente estar fazendo algo que eu queria fazer. E que eu comecei mesmo, veio justamente essa dimensão assim. Eu me preparei uma vida inteira, né? Eu comecei a escrever efetivamente com 12 anos, eu entrei na Globo com 17, eu ia fazer 18 anos. Foi um mix de sensações, porque primeiro era estar na TV Globo. O que significa estar na TV Globo, como eu falei, sendo uma pessoa que teve foi sonhada por muita gente. Depois eu tive um outro sentimento que eu só vim entender justamente quando eu saí. Porque as pessoas, para quem tá no meio, né, quem quer trabalhar com jornalismo e tal, a TV Globo é o último lugar, né? É o alto patamar da história. E quando eu saí, as pessoas disseram: por que você saiu da TV Globo? O que você vai fazer agora? Aí talvez a gente volte para uma coisa do sonho. Dá para determinar sonho? Dá. Eu não precisava ser somente jornalista e estar na TV Globo. Eu poderia, se a minha motivação enquanto profissional era contar histórias, eu vou estar feliz contando histórias em qualquer lugar. É não ter um sonho, não sonhar já pensando que ele possa caber numa caixinha.